Agora de uma vez. Por que que você ainda não se curou, mesmo já tendo feito de tudo? Por que que a sua vida não flui tão fácil quanto você gostaria? Por que que a sua prática terapêutica não é tão leve e tão rentável quanto você gostaria? Por que que os clientes às vezes fogem de você ou às vezes não enviam feedbacks do jeito que você gostaria? O que que está faltando por aí para sua vida ser ainda mais leve, mais próspera, mais feliz e sem desequilíbrios e problemas o tempo todo? Se você já fez de tudo para se curar, para viver em equilíbrio, mas sente que algo ainda prende, isso não é culpa sua. Eu me formei em várias técnicas, até perceber que o que eu realmente precisava não era mais informação, era integração. Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso por aqui. Meu nome é Mirelle Carvalho e, como eu disse ali, eu me formei em várias técnicas. Eu sou terapeuta e professora de terapeutas há 10 anos, desde quando eu tinha 18 anos. E desde então venho acompanhando de perto o processo de centenas de pessoas, tanto alunos quanto clientes por aqui. E algumas técnicas eu pude perceber que elas falham justamente por separar, ou seja, trazer o olhar para apenas um dos aspectos dos desequilíbrios. Então, a gente tem uma técnica que fala somente de crenças, somente de emoções, somente da ancestralidade, das lealdades. Só que tem um porém dentro delas. Você é tudo isso junto. Se a gente trata somente uma questão de forma isolada, olhando, por exemplo, somente para as crenças, olhando somente para os padrões, olhando somente para as emoções, somente na repetição ancestral, somente na cura da criança interior, por exemplo, lacunas ficam sem ser vistas e sem serem curadas. E aí, por exemplo, você trata a autoestima, mas depois volta a repetir padrões da sua mãe. Você faz sessão energética, mas volta a sentir culpa quando tenta crescer. Você sabe que precisa prosperar e às vezes você até sabe como, mas parece que algo trava. Isso acontece porque a realidade, do jeito que a gente conhece, ela é criada por 7 campos de consciência ou de informação. E esses campos, eles interagem com a energia do universo o tempo todo e, através da lei da ressonância, trazem para nós mais do mesmo daquilo que a gente já está vibrando. Mas perceba, são 7 campos de informação. E o que está dentro desses campos de informação? Primeiro, a gente tem aquilo que acontece com o nosso corpo físico. O que acontece com os nossos chakras, com os nossos órgãos, com as nossas glândulas? O que acontece com essa matéria aqui? Se a gente negligencia isso ou não traz esse olhar para aquilo que está acontecendo, desequilíbrios. Ao mesmo tempo, a gente tem um mar de emoções, emoções, sentimentos, a forma como o nosso coração reagiu a determinados impactos na vida. Tudo isso, daquilo que já foi sentido e aquilo que a gente ainda sente, gera desequilíbrio ou equilíbrio. Se nós temos uma emoção que está parada e guardada aqui dentro, mas eu finjo que ela não está, ou se ela está sem ser vista, sem dar sinais aparentes, aconteceu lá atrás, mas vira e mexe, ela volta a ativar, ela se manifesta novamente. Depois a gente tem o espelho mental, que são as crenças, os julgamentos, a nossa forma de enxergar a vida, aquilo que passa sobre a visão que nós temos de fato sobre a criação do mundo e sobre nós mesmos, junto com os desejos que nós temos. Todas essas percepções, elas moldam o nosso olhar para a realidade. E por isso elas têm essa carga de, se eu enxergo a realidade desse jeito, a realidade ela reage sendo desse jeito, pelo menos para mim. Então é importante a gente seguir olhando para esse formato e todos esses padrões que estão aqui dentro. Depois, a gente tem aquilo que acontece no espiritual, que é o quê? Quais influências externas e invisíveis estou tendo? Será que me sinto protegido? Será que tenho chips e implantes? Será que tenho será que está faltando fragmentos da minha alma que ficaram perdidos em momentos de trauma? Será que estou conectada
conectada com fios energéticos em pessoas e situações, e por isso repetindo ciclos, principalmente de dor e sofrimento. O que já aconteceu em outras experiências, em outros momentos da vida? Será que estou tendo inveja e olho gordo? Será que estou recebendo isso? Tudo isso que acontece no espiritual e invisível segue também acarretando aquilo que acontece na nossa vida de hoje. Depois a gente tem como que a gente reage ou reagiu aos nossos pais, aos nossos irmãos, a nossa forma de criação. Será que mãe e pai foram presentes? Será que eles foram ausentes? Será que eles entregaram demais e por isso fiquei acomodado? Será que eles entregaram de menos e por isso tive que me tornar um guerreiro? E ao mesmo tempo, quais foram os formatos de enxergar a vida, de lidar com a vida que eu aprendi assistindo o comportamento deles? Isso molda principalmente a nossa forma de enxergar relacionamentos, a nossa forma de merecimento para com a gente mesmo, a forma de lidar ou não com o dinheiro. Tudo isso é aprendido através do enxergar, do assistir. Mas ao mesmo tempo, quais são as dores ancestrais que ficaram marcadas no meu campo inconsciente? Quais as repetições que talvez eu nem saiba que acontecem, mas que eu sigo repetindo, honrando ou fugindo delas e também gera desequilíbrio a partir daquilo que aconteceu com os meus pais e com aqueles que vieram antes, ainda com os ancestrais lá de trás. Depois a gente tem tudo aquilo que aconteceu que gerou traumas, aquilo que foi aprendido de informação desde o útero, a infância, a adolescência, a pré-adolescência. Qual foi o formato de aprendizado de informação que eu tive de fato da vida? E depois, o que de fato eu sou? Quem que a minha alma é? Quais são as minhas aspirações, os meus dons, os meus talentos? Qual o meu propósito, a minha missão de vida? Esses são os campos de informação. Sempre que uma cura, um processo de cura da alma, ele é realizado sem que algum desses pontos seja visto e reorganizado e equilibrado, o processo de cura ele não chega até o fim. A gente vai até uma parte, né? Essas técnicas vão até uma parte, só que o desequilíbrio ele retorna, ou ele retorna em um formato diferente. Por exemplo, curei entre aspas, equilibrei aqui a minha prosperidade, mas passa uma, 2 semanas abaixo o padrão de novo e já fico na escassez novamente. Resolvi o relacionamento com a minha mãe essa semana, daqui um mês a gente começa a se estranhar de novo. Equilibrei um problema de saúde hoje, mas daqui 3 semanas um novo problema acontece. Consegui atrair clientes hoje, mas no mês que vem nenhum cliente chega e eu estou preocupada, estou com medo. Algum desses pontos já aconteceu com você ou com os seus clientes, se você já é terapeuta? E é por isso que isso segue acontecendo, porque as técnicas costumam trazer essa visão individual, isolar, né? O olhar ou para a crença, ou para a criança interior, ou para uma lealdade, quando na verdade nós somos seres compostos por esses 7 campos de informação. Enquanto as dores da alma, os desequilíbrios não são curados em todos esses 7, não tem como a cura se manifestar. E se você pudesse acessar a origem de tudo isso, de todos esses desequilíbrios, de todas essas dores da alma, de forma segura, direta e que ainda te permitisse ajudar outras pessoas, como seria isso para você? Poder olhar para os 7 campos de informação de forma leve, para que as curas sejam duradouras, para que elas sejam de fato curas. E não só uma aqui, camuflagem do padrão vibracional nesse momento, porque o padrão, ele precisa estar em equilíbrio constante. Como seria para você poder acessar tudo isso e não só acessar, quem sabe talvez se tornar um canal disso? Na próxima aula eu vou te mostrar como isso é possível com a QR 21.
Vamos entender então, o que que é a QR21 que eu te falei e por que que ela resolve o que outras técnicas não alcançam. Na aula 1, você viu por que ainda não se curou. Agora eu vou te mostrar como é possível acessar a origem do problema sem precisar entender tudo conscientemente. O que que é a QR21? Ela é uma frequência energética que promove a cura na origem. Ela é uma frequência ativada por comandos, extremamente rápida, profunda e prática. A QR21, ela trabalha ou com comandos verbais, igual eu estou falando aqui com você, ou com comandos mentais. E tem como objetivo identificar, mesmo que inconscientemente, quais são as origens das dores da alma, dos desequilíbrios. Mas de forma muito potente, mas muito simples, ela consegue chegar até a origem energética, seja ela emocional, seja ela crença, seja repetição individual ou familiar, seja um julgamento, seja uma dor da criança, um desequilíbrio que surgiu desde lá do útero, independente de onde surgiu, dentro daqueles 7 campos de informação, ela consegue identificar e ressignificar. E ao mesmo tempo, a QR21 ela tem a capacidade de já acessar o padrão necessário para a gente viver em equilíbrio ou em já sintonia com a nossa realidade que já possui aquilo que a gente deseja. Então, ela sempre vai trabalhar abrindo espaço, liberando essas dores da alma, para depois a gente conseguir plantar o que é de positivo. E o melhor, em uma única sessão, ela atua em todas essas dimensões: emocional, ancestral, espiritual, crenças, infância, repetições maternas e paternas, lealdades invisíveis, outras vidas, para quem deseja trabalhar com esse ponto, e todas essas dores da alma. Por que que eu disse outras vidas e espiritualidade para quem sente de trabalhar com isso? Porque na QR21 a gente não tem posição nenhuma de crenças ou de religião. A sua crença, a sua individualidade, a sua forma de enxergar o todo e Deus, ela é extremamente respeitada. E aqui na QR21, você vai perceber que sempre que a gente trabalha acessando uma realidade, por exemplo, é com base na nossa verdade. Por quê? Porque para nós, a nossa individualidade, aquilo que está dentro do coração de cada um, já é por si só extremamente potente, super poderoso e necessário, sendo inclusive a missão que nós temos na vida. Então, para que modificar quem nós somos? Não vamos modificar isso. No entanto, eu vou sempre trazer mais conhecimento, trazer informação para contribuir com esse ponto daquilo que já reverbera dentro do seu ser. Então, aqui a gente sempre vai respeitar a verdade de cada um. Sempre vamos respeitar aquilo que é necessário para o acesso da sua realidade, que já possui tudo que você deseja, tudo aquilo que você escolhe com base naquilo que é verdadeiro e ressoa com o teu coração. E com a QR21, você não precisa separar a sessão por tema, apesar de poder. Na QR, a gente pode buscar aquilo que atrapalha a vida como um todo, que gera as dores da alma como um todo, trazendo esse conhecimento, trazendo essa identificação na vida como um todo, ou então podendo identificar um tema, podendo trabalhar para mais amor próprio, autoestima, atração de clientes, prosperidade, cura de questões específicas, mas sempre em uma única sessão. Você já acessa a origem do desequilíbrio, libera e ressignifica tudo. É como se a alma dissesse: agora sim, fui vista e cuidada de verdade. Porque a gente não está mais colocando em caixinhas, a gente não está mais olhando somente para uma pequena manifestação do que os desequilíbrios estão trazendo. Não estou olhando só para aquela emoção, só para aquela crença, só para o meu ancestral. Estou olhando para a sua alma como um todo. E esse todo é extremamente importante ser visto, ser reconhecido e ser curado e nutrido. Quando o seu todo não é visto, os desequilíbrios retornam. E esses são diferenciais da QR21. Você cura você
enquanto você cura o outro. Quando nós somos um canal de uma energia potente igual a QR21, a energia ela passa pelo seu corpo e você se torna de fato esse canal. Ela sai pelas suas mãos e vai até o cliente. E ao mesmo tempo, você recebe essa frequência poderosíssima para realizar a autoaplicação, a autocura em você. E ao mesmo tempo, você já vai saber mais informações, mas já adiantando, quem escolhe fazer a formação QR21 passa pela cura de todos os 7 campos de informação, passando por mais de 500 liberações para equilíbrio. E ao mesmo tempo, dentro da QR21, uma única sessão já é capaz de promover transformação profunda e integrada, justamente por olhar para esse todo que em outras técnicas passariam despercebidos. Ela é uma técnica viva com milhares de ativações possíveis. Você pode fazer ativação para a liberação de todo e qualquer desequilíbrio e ao mesmo tempo acessar de forma livre todos os equilíbrios que a tua alma deseja. Então, tá com escassez? Bora acessar a prosperidade. Tá com dificuldade de cliente, se sentindo triste, se sentindo feia, se sentindo incapaz, com baixo merecimento, com medo de ter que pagar a conta, com medo de o dinheiro não chegar para pagar a conta, sem dinheiro para pagar a conta, com dificuldade de olhar para os relacionamentos, sem conseguir atrair um bom relacionamento, gerando repetição de relacionamentos que tragam dor, que tragam abuso, que tragam imposição, onde você se sente pequena, ou ao contrário, onde você tem que ser o homem da relação mesmo sendo mulher, ou vice-versa. O que que tá gerando dor na tua alma? Tudo isso é possível ser liberado. E é possível ser acessado. O relacionamento saudável, a vitalidade, a saúde, a prosperidade, a felicidade, a autoestima, a melhora no autocuidado, a atração de clientes, independente do que. Qual é seu sonho? E o que está atrapalhando os seus sonhos de serem vividos? Todos esses bloqueios são possíveis de serem liberados pelas ativações da QR21. E ao mesmo tempo, você não precisa ter dom e talento nenhum. É possível, para quem escolhe, desenvolver a intuição ou então seguir protocolos guiados. É você quem escolhe. Mirelle, eu quero sentir aquilo que está gerando dor na alma dos outros, eu quero aprender isso. Você vai aprender. Mas eu ainda estou inseguro. Primeiro, se você ainda está inseguro e passa pelo processo da QR21, depois eu vou te contar. Mas a gente tem um bônus especial para curar essas inseguranças durante a prática. Mas se ainda assim você fala, eu já não estou mais inseguro, porque o nosso bônus vai resolver isso por você. Mas você fala, eu escolho, eu não quero desenvolver a minha intuição, tá tudo bem. Você recebe protocolos prontos, protocolos guiados, onde você só precisa ler e aplicar tudo aquilo que eu já entrego para você. Você aprende os dois, a desenvolver a intuição e os protocolos guiados. E durante a tua prática, você escolhe qual que faz mais sentido para você. E eu te convido a perceber isso comigo na prática. O que que as pessoas sentem quando estão na sessão de QR21? Porque em tudo que eu olho, em tudo que eu abranjo, em todos os outros cursos que eu faço, eu consigo olhar e pensar, mas isso aqui a QR traz, só que de tal forma. Nossa, mas isso aqui tem na QR. De uma outra forma, com uma outra linguagem, com uma outra forma, mas assim. Então, eu, no meu ponto de vista, ela é extremamente completa, mas tem hora que eu fico assim, admirada, espantada. É incrível. Eu faço apometria, por exemplo, eu vejo a facilidade a mais na QR. Eu faço, às vezes, até esse curso de criança, ou quando eu vejo alguma coisa muito referente a crenças, que é algo assim também que tem vindo muito para eu trabalhar, né? Acaba que é uma autocura também, mas assim, tem aproximado muitas pessoas com essa frequência. Então, tudo que eu olho, a QR abrange. E perceba, a gente consegue trabalhar na QR21, inclusive aquilo que outras técnicas também trabalham, mas sem precisar colocar separações, sem precisar trocar técnicas, integrando tudo em apenas uma e trazendo resultados talvez até
mais rápidos, justamente por essa profundidade. Oi, eu sou a Bruna, tenho 28 anos, eu sou aqui de Serra Negra, interior de São Paulo. E eu adquiri, né, o primeiro curso da Mirelle, conhecendo a Fraternidade Branca, né? Depois eu adquiri também o Plano Divino e também um atendimento individual com ela, né? E agora eu estou buscando também fazer até mesmo uma formação ou quem sabe dar continuidade no tratamento em outro formato. E eu venho de depressão, né? Também ansiedade, já tratei isso clinicamente com psicólogo, com psiquiatra. Tinha passado por outros terapeutas também, né, no formato holístico. E a QR21 para mim foi o que mais trouxe resultado, o que mais ressonou com a minha essência, na verdade, né? Que eu consegui ver uma mudança no meu comportamento, na minha essência mesmo, né, no dia a dia. E a Mirelle, ela é clara, ela é objetiva, né? Ela é firme também. E o que foi muito, assim, essencial, né? Para que tudo isso que vem acontecendo na minha vida desse, assim, um resultado mais rápido. Melhorou diferentes áreas da minha vida, a vida familiar, a vida pessoal, a vida financeira. Em pouco tempo fazendo os cursos dela ali, né, eu já vi melhora. Aí no contato com ela mesmo, que era no individual, eu senti assim um sair, um peso mesmo. E eu só tenho a recomendar o trabalho dela. Ela é uma profissional excelente e eu pretendo dar continuidade, seja no tratamento, seja com curso, né? Eu acho que assim, ela só vem aí para agregar na minha vida e eu quero aproveitar isso o quanto mais possível. É isso. Percebam, assim como a Bruna maravilhosa que deixou esse depoimento pra gente, o quanto que a QR21 ela é capaz de abranger, de trazer esse olhar para outras áreas da vida ao mesmo tempo. A gente pode, que nem ela trouxe, melhorar a vida dentro de um relacionamento, dentro do ambiente familiar, dentro da prosperidade, trazendo com certeza mais clareza para enxergar a nossa vida e para nos enxergarmos como nós de fato somos e onde a gente quer de fato chegar. Tudo isso foi possível para a Bruna porque ela escolheu, porque ela permitiu. E percebe que aqui ela citou alguns outros programas que também são feitos com a técnica QR21. Fica um spoiler. Quando você realiza a formação QR21, você aprende a criar sessões que são temáticas para que você também possa desenvolver seus próprios programas, caso você deseje. E agora que você já entendeu como ela funciona, vou te mostrar como você pode aplicar em você e até como profissão. E além de te oferecer uma sessão para você se conectar com o prosperar enquanto segue sua missão. Vem comigo. Nesse momento, eu te convido a receber comigo uma sessão rápida para te conectar com o prosperar enquanto segue sua missão. Você pode escolher receber com os olhos abertos ou fechados, ver como fica mais confortável para você. Pode ser que você boceje. Eu vou acabar bocejando um pouquinho quando eu me conecto com a frequência também, por ser esse canal. Bem? Então, eu te convido a perceber que a minha mão esquerda toca o seu coração, enquanto que a mão direita toca entre o seu umbigo e 2 a 3 dedos abaixo dele. E eu inicio ativando o QR21, ativando o QR21, ativando o QR21. Cada parte do seu ser acredita que não pode ganhar dinheiro com a sua missão, que sente que só é possível cumprir a missão de vida sem ser pecado, se for através da caridade, que isso seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Cada parte do seu sistema familiar que vem vivendo por gerações sem cumprir a missão de vida, ou cumprindo através da caridade, e por isso você tem medo de destoar deles. Que isso seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Cada parte do seu ser que sente que você não é capaz, que sente insegurança e não merecimento, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Cada parte do seu ser que vive com falta de coragem para cobrar, falta de coragem para ser visto quanto terapeuta, falta de coragem
para gravar vídeos. E cada parte do seu ser que acredita que para ser um terapeuta bem remunerado, precisa fazer live, precisa gravar muito conteúdo. E por isso, vem se distanciando de quem você é. Se você agora é liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Cada parte do seu ser que já consumiu tanto conteúdo de marketing que acabou ficando perdido e agora não sabe mais como vender sessões, como atrair clientes. E que vive sem ser visto por clientes, que se você agora é liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Cada parte do seu ser que vem utilizando a falta de dinheiro, a escassez como uma desculpa para não se aprimorar, para não seguir a sua missão. E por isso, cada vez mais fica sem dinheiro, porque não tem escolhido a sua missão, que isso seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Entre os seus antepassados, eu solicito que um casal de muito amor, muita luz e muita evolução te abençoe para perceber que você já pode escolher investir o seu dinheiro, utilizar o seu dinheiro para a sua missão e ser bem remunerado pela sua missão. Que eles te abençoem nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Entre as suas realidades, solicito aquela que já começa a perceber os seus chamados de alma e que já tem coragem de atendê-los. Que seja acessada nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Cada parte do seu ser que vive na escassez, na pobreza, na miséria, olhando a vida pela falta, que isso seja liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Todo não merecimento, baixa autoestima e falta de clareza, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Tudo aquilo que trava a sua ação, sua execução, da parte do seu ser que sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Da parte do seu ser que se compara com os outros e que se esquece de que a sua individualidade é o teu poder, que isso seja liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Entre as suas realidades, solicito aquela que já vive, reconhecendo a sua individualidade e já desenvolvendo os dons e talentos que você já tem, vivendo a tua missão, se permitindo ser o seu propósito e ainda assim ser muito bem remunerado enquanto ajuda outras pessoas. Seja acessado nesse aqui agora, QR21, QR21, QR20. Entre as suas realidades, solicito aquela que já vive com clareza, com direcionamento, que já se permite ser guiada e ter pessoas caminhando do seu lado para ir para a mesma missão, para o mesmo propósito, se permitindo ser ajudada, se permitindo caminhar com alguém que te guie, para que você não precise continuar sozinha, cansada, desgastada, desvitalizada, perdida, sem suporte, que seja acessado nesse aqui agora, QR21, QR21, QR20. Nesse momento, eu te convido a inspirar e expirar. Entre os seus antepassados, solicito que um casal de muito amor, muita luz e muita evolução te abençoe para perceber que você já é completo, que já é inteira, que tá tudo bem em merecer e receber pela sua missão, pelo seu propósito, com alegria, gratidão, felicidade, fé e esperança e autoestima e amor próprio. Que eles te abençoem nesse aqui agora, QR21, QR21, QR20. Entre as suas realidades, solicito aquela que já vive com fé, esperança e conexão com a tua essência, que seja acessada nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Todos os bloqueios do teu chakra, estrela da alma, coronário e joelhos, que seja liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Entre as suas realidades, solicito aquela que já vive com equilíbrio de todos os chakras, de todos os 26 principais, principalmente. Estrela da alma, anjo da guarda e joelhos, que seja acessado nesse aqui agora, QR21, QR21, QR20. Agora sim, vai inspirando e expirando profundamente, vai deixando seu corpo se adaptar a essas frequências. E quando estiver pronto, vai abrindo os olhos. Essa foi uma sessão bem rápida com a QR21, para você sentir como que é e ao mesmo tempo para já deixar isso atuar, para que essa seja a minha contribuição para a tua cura nesse momento. Percebe e se sentir me conta, ou ali no Insta, ou ali no número de suporte, como que foi essa sessão para você?
Mas aguenta aí que eu venho te trazer mais informações por aqui. E agora que você conheceu um pouquinho da nossa frequência, vamos ver como que você pode se tornar praticante da QR21, transformar a sua vida e a de outras pessoas? Imagina você aplicando sessões que libertam quem você ama, enquanto se cura também. Imagina transformar dor em propósito e ainda ser bem paga por isso. É isso que a QR21 te proporciona. Você passa por todo o processo de cura e de autocura. Você pode trabalhar em você todos os instantes do seu dia, qualquer crença, qualquer padrão, qualquer emoção, enquanto eles começam a surgir para que eles não se instalem e para que esses desequilíbrios não consigam criar forma. Ao mesmo tempo, por aqui, você pode seguir aplicando a frequência e promover esse bem-estar para as pessoas que você ama, para sua família, para amigos, para os clientes que você já tem. E além disso, você vai aprender a criar clientes, a atrair clientes, para que você consiga ser, inclusive, bem paga pela tua missão, pelo teu propósito, se isso faz parte, claro, do seu chamado. E o que que você recebe na formação QR21? Na formação QR21, você vai ter 3 fases de aprendizado. Você passa por aulas gravadas, onde vai para já começar a partir desse instante, se você quiser, entender toda a teoria por base da criação da realidade, como modificar isso, cada uma das crenças, emoções, padrões familiares, repetições e ciclos. Você vai aprender tudinho isso na teoria, mas de forma muito leve, de uma forma muito prática, de uma forma a de fato já seguir equilibrando isso em você. Por quê? Ao longo dessa formação, você já se cura. Você vai passar por sessões que estão lá disponíveis para você, para já seguir curando a tua alma também. E ao final da parte teórica, você vem para a prática ao vivo direto comigo, onde nós vamos, primeiro, realizar a sua sintonização para você poder aplicar a QR em você e nos outros com muito poder e com muita leveza, e ao mesmo tempo aprender com o meu olhar junto, caso seja leve para você, a aplicar em outras pessoas e já receber a frequência, inclusive, dos seus colegas. Então, a gente tem essa prática ao vivo. Além disso, o nosso suporte, ele funciona a partir do momento que você entra na formação, mas ele fica disponível para você de forma vitalícia. Aqui na Frequência QR21, você não está sozinho. Entrou na egrégora, você conta com total suporte, com total apoio. Ah, Mirelle, eu tô com uma dúvida, já estou formada e estou com uma dúvida num caso real. Como que eu aplico isso? Você envia mensagem no suporte e assim que eu visualizar por ali em até um dia útil, eu te ensino como que a gente consegue equilibrar tudo isso. Você recebe apoio também no nosso grupo de alunos, onde estou precisando de uma cura nesse momento, não estou querendo, não estou conseguindo aplicar em mim. Você recebe dos seus colegas. Tudo isso disponível por aqui. Então, você recebe suporte a partir do momento que entra, até a de eterno, mais a certificação, que já inclui toda a teoria e a prática também. As aulas bônus ao vivo, que acontecem pelo menos uma vez por mês para análise de caso real. Então, você tem um conteúdo que já é o programado, no entanto, com base nos casos reais dos seus colegas e até dos seus, eu vou analisar e entregar. Como que a gente consegue trazer isso para a prática? Além disso, você tem acesso ao Terapeuta Evoluto, que é um bônus maravilhoso que a gente tem por aqui, onde você vai se preparar. Então, passa por sessões gravadas para cura da sua alma, para chegar em ganhar de 5 até 30 mil reais por mês como terapeuta, onde vamos ali curar as dores da alma em forma de padrões, mas não só isso. Você vai aprender como realizar uma venda, como atrair cliente, como estruturar um negócio de terapia. O que que eu posto? Como que eu posto mantendo a minha essência nas redes sociais? Será que é possível? E é. No Terapeuta Evoluto você recebe tudo isso, do zero até chegar em pelo menos 5 mil nos próximos 3 meses. Percebe? Tudo isso com muita leveza, unindo no Terapeuta Evoluto
as liberações energéticas, mas também o conhecimento aplicado, sem que você precise investir um centavo em novas formações, tanto de marketing, de vendas, quanto de terapia. E além disso, você não precisa ter formação nenhuma anterior. Eu vou pegar pela sua mão e vamos juntos, do básico até o avançado, do zero até eu ser capaz de aplicar a frequência em você e em outras pessoas. Além disso, até eu ser muito bem remunerado pelo teu propósito, pela tua missão. E para quem é a formação da QR21? É para quem está disposta a se curar de verdade e ajudar outras pessoas nesse caminho. Não é para quem busca fórmula mágica sem colocar presença e nem para quem quer continuar com a vida cheia de bloqueio. Porque depois, no momento que você entra na formação QR21, você vai, com independência, aprender a curar, a liberar os bloqueios de toda e qualquer área da sua vida. Então, é para você que deseja ter saúde, alegria, felicidade, autoestima, prosperidade, bons relacionamentos com os outros e consigo. Quem quer continuar com desequilíbrios nessas áreas, talvez não seja para você. Apesar de você poder escolher qual área olhar também. Convido a ver comigo rapidinho mais um depoimento de como que as nossas alunas formadas na QR21 são vistas, inclusive pelas colegas e pelas pessoas que elas atendem. Já deixo um spoiler. Aluna nossa realizando a prática, inclusive em outras terapeutas, e sendo elogiada e remunerada por isso. Esses dias eu fiz vou falar de divórcio energético, né? Um corte de laços para uma terapeuta. Ela trabalha mais com tarô. E ela mandou para mim assim, que nunca viu uma técnica tão perfeita. Vi que ela ficou assim, admirada. Ela ficou em êxtase. E assim, achei muito legal, porque a percepção geralmente é essa. Tem uma outra assistida minha também, que ela é terapeuta, e aí a gente fez durante um ano, vários, mais a sessão de mesa arcturiana, aí paramos, e agora ela voltou de novo, e aí nessa primeira, ela voltou porque era um corte de laços também, com o ex-namorado, né? E ela teve uma vivência com ayahuasca, passou alguns entendimentos de que eles estão há 4 vidas juntos, repetindo os mesmos ciclos. E aí eu fiz também apliquei, né, a QR nela, e ela falou pra mim assim, nossa, Ju, totalmente diferente o que eu senti daquela vez que você me aplicou há tanto tempo atrás. Nesse momento, eu quero te convidar a perceber o que as terapeutas que trabalham com a QR21 estão ouvindo dos clientes deles. Compartilha comigo esse momento rapidinho. Esses dias eu fiz vou falar de divórcio energético, né? Um corte de laços para uma terapeuta. Ela trabalha mais com tarô. E ela mandou para mim assim, que nunca viu uma técnica tão perfeita. Eu vi que ela ficou assim, admirada. Ela ficou em êxtase. E assim, achei muito legal, porque a percepção geralmente é essa. Tem uma outra assistida minha também, que ela é terapeuta, e aí a gente fez durante um ano, vários, mais a sessão de mesa arcturiana, aí paramos, e agora ela voltou de novo, e aí nessa primeira, ela voltou porque era um corte de laços também, com o ex-namorado, né? E ela teve uma vivência com ayahuasca, teve alguns entendimentos de que eles estão há 4 vidas juntos, repetindo os mesmos ciclos. E aí eu fiz também apliquei, né, a QR nela, e ela falou pra mim assim, nossa, Ju, totalmente diferente o que eu senti daquela vez que você me aplicou há tanto tempo atrás. Mas o importante é que ele tá melhorando, né? Graças a Deus, fia. Porque, olha, dava dó. Ainda dá dó. Assim, mas, nossa, em vista do que ele tava, melhorou muito, mas muito. Perceba, esses são depoimentos que as nossas alunas receberam dos clientes delas. Esse último caso foi um bebê
com doença nos pulmões, que em apenas uma aplicação da QR conseguiu sair da UTI. Depois ela seguiu com o atendimento e com o tratamento, e ele seguiu melhorando maravilhosamente bem. Mas perceba, em uma sessão foi capaz de a família reconhecer e trazer o quanto ele havia melhorado muito do jeito que ela frisou. E ao mesmo tempo, perceba o quanto que, inclusive, outras terapeutas que passam pelas sessões de QR21 mencionam o quanto ela é completa, o quanto ela é diferente das outras ferramentas e o quanto ela consegue ser profunda. Agora, imagina você conseguindo, sendo capaz de receber esses mesmos feedbacks, você sendo capaz de perceber a melhora dos seus clientes e, além disso, receber clientes que reconhecem a melhora que você é capaz de promover. Esses são apenas alguns poucos depoimentos que eu escolhi trazer aqui para você, mas dá uma olhada ali no meu Instagram, que está aqui no slide escrito, porque por lá nós temos muitos depoimentos que chegam novos todos os dias. Esses são apenas alguns, para você perceber a mudança que a QR21 consegue gerar de forma rápida e bem simples, mas poderosa na vida das pessoas em todas as áreas da vida. E percebe como seria para você receber áudios assim e ainda assim ser muito bem remunerada para isso. E deixo então o convite para você. As vagas para a formação QR21 estão abertas por tempo limitado, com acompanhamento direto e suporte. Se você sentiu o chamado, ele é real. Clica aqui no link de baixo e vem viver a QR21. A cura já começou. Percebe o como você se sentiu com a frequência que eu te proporcionei. E ao mesmo tempo, age rápido, porque eu tenho apenas 100 vagas para o Terapeuta Evoluto, que é o nosso bônus, para ir do 0 até os 5 a 30 mil como terapeutas. Não sei se vou abri-lo novamente. Provavelmente a gente vai esperar algum tempo, uns 3 meses, até ter turma novamente desse bônus. Então, para você garantir a formação QR21 e o bônus Terapeuta Evoluto, para liberar todas as dores da alma que te impediriam de chegar no viver a sua missão e lucrar de 5 a 30 mil em 3 meses para já pagar a formação com muita leveza e facilidade, é hora de você garantir isso já.